Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ler João capítulo 3, mas antes que nada vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, Espírito Santo, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Senhor a restaurar, a libertar, que seja o Senhor, meu Pai, a falar através da minha boca. Não me deixe falar nada do que eu quero falar, mas sim aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que cada alma aqui presente precisa para que haja uma restauração, para que haja uma salvação da alma, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ver João capítulo 13, a partir do versículo 34. Fala assim, são palavras de Jesus. Fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aqui, Jesus nos está a ensinar um novo mandamento que ele trouxe com ele. Qual seria esse mandamento? Que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que no mundo onde nós vivemos hoje em dia, é difícil amar o próximo. E mais quando, porque assim, amar pessoas dentro da nossa casa, mesmo que nos façam guerras, mesmo que há discussões, isso e o outro, talvez seja mais fácil. É mais fácil perdoar um filho, é mais fácil perdoar um ser querido do que perdoar uma pessoa que nos feriu muito. Normalmente acontece que, e Jesus mesmo ensina, de que vale perdoar aqueles que nós amamos? Que tipo de galardão receberíamos com perdoar aquele que nós amamos? Porque aquele que nós amamos temos sempre, por exemplo, nos fez uma coisa que não nos agradou, a pessoa faz algo que nos entristece, mas mesmo assim estamos aí permanecendo com essa pessoa. Pelo fato, por exemplo, que um filho nos despreze, ou um filho tenha feito algo que nos tenha entristecido, isso não quer dizer que não vamos perdoar. Mas porque se é um companheiro de trabalho que talvez, por exemplo, nos calúnia, nos persegue, ou simplesmente vai e diz uma coisa que não é real, que é uma mentira, e não conseguimos perdoar essa pessoa, ou simplesmente vem uma pessoa com um espírito de fofoca, fala mal do outro, e nós sem conhecer essa pessoa, só pelo fato de talvez uma pessoa que não nos agrada, começamos a dizer, eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha nessa pessoa, sempre isso mais outro, ou seja, fazendo suposições, coisas que não são reais, e por vezes é algo que nós estamos deixando nos levar pela aparência, e não pelo que a pessoa é, porque por isso que muitas vezes terminamos falando assim, Jesus, de verdade essa pessoa nem é como eu pensava. Por quê? Porque nos deixamos ser guiados pela aparência. E quando somos pessoas que nos deixamos muito facilmente ser guiados por aparência, a maioria das vezes é destruição. Por quê? Porque vai se aproximar pessoas que são especialistas em fazer de atrizes ou atores para nos enganar. Porque se vê na nossa cara que nós estamos sendo guiados pela aparência. Então, se uma pessoa, um homem, vier aqui, olha Sandra, isso mais o outro, sabe, já essa é assim, 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 assim. E outra vez tem uma suposição, não uma suposição de que essa pessoa é assim. Vou deixar nas mãos de Deus. Eu não sou juiz e não sou ninguém para estar a julgar o outro, certo? Então, o que eu posso fazer nesse momento? É entregar nas mãos de Deus. Se talvez é uma coisa que é real, que essa pessoa realmente é assim como é, assim como a outra pessoa está a dizer, a Bíblia diz que da mesma forma que julgamos o outro, também seremos julgados. Da mesma forma que medimos o outro, também seremos medidos. Então, a nossa principal preocupação é preocupar com a nossa alma, é preocupar com o que Deus pensa de nós. O outro nos caluniou, o outro nos desprezou, deixamos na mão de Deus. A primeira coisa a fazer é limpar o nosso coração. Não podemos deixar que o outro venha, comece a sujar nosso coração, porque tem pessoas que é assim. Porque o outro não me cai bem, eu também tenho que fazer também com que não te caiga bem. Tenho que fazer que todo mundo sinta a raiva dessa pessoa. E aí, às vezes, temos, por exemplo, se a nossa mãe não fala com a vizinha, nós também não falamos com a vizinha. Se o nosso pai não fala com o nosso tio, nós também não vamos falar com o nosso tio. Se a minha companheira de trabalho não fala com isso, com tal, eu também não vou falar com ela porque tal. Então, muitas vezes, nós nos deixamos ser influenciados por pessoas, pelo aquilo que as pessoas pensam do outro, sem ter um conhecimento da outra pessoa.
Então, da mesma forma que nós estamos a ouvir essa pessoa criticar o outro, é porque também é assim, como eu posso dizer? Normalmente quando a pessoa começa a criticar o outro com tanto fervor, com tanta raiva, com tanto ódio, com tanto desprezo, é porque realmente essa pessoa está ferida. E nós não podemos permitir deixar que outras pessoas venham também contaminar a nossa fé, contaminar o nosso coração, contaminar a nossa mente. Nós somos responsáveis das nossas atitudes. Se o outro está ferido, nós não podemos, por exemplo, eu como uma maçã agora mesmo. Agora mesmo eu tenho um cesto de maçãs, certo? E dentro desse cesto há uma maçã que está podrida. Porque essa maçã caiu, uma vez que caiu no chão, eu coloquei junto com as outras maçãs, mas essa maçã ficou com esse machucado. Então o que acontece? Com esse machucado que a maçã ficou, vai e dando, e o processo e a maçã começa a apodrecer. Começa a apodrecer. Se eu não tirar a tempo essa maçã no meio das outras, vai apodrecer, porque é mais fácil uma maçã e vir a apodrecer todos os restantes, de que as demais maçãs que estão boas vir fazer com que a outra recupere. Então nós não podemos ser pessoas emotivas, pessoas que são levadas com muita facilidade a fazer mal para o outro, pessoas com muita facilidade de que não, é o meu marido, é a minha amiga, é o meu irmão, esse mais outro me encontrou que isso que fez isso mais o outro, não, porque isso também é ser testemunha falsa. Falar uma coisa só porque o outro é meu familiar, só porque o outro é meu seu querido, só porque é meu marido, só porque é minha mãe, só porque é meu pai, e eu, como tenho afeto por eles, não. Eu amo essas pessoas, são meus seres queridos. Então, só pelo fato que me contou o que lhe aconteceu, eu não posso ir de cabeça e odiar a outra pessoa. Não funciona assim. Porque também... E depois, quando me conta isso, o que eu faço? Eu, em vez de orar a Deus, colocar a união, eu vou e começo a divulgar. Eu começo a contar para o meu pai. Olha, sabes que? Isto mais o outro. Fez isso com meu marido, fez isso com meu filho, isso mais o outro. Então, começamos a ir soltando veneno aonde andamos. Por uma coisa que nem estávamos lá, por um acontecimento que aconteceu, mas nós não vimos com nossos próprios olhos. Não, Sandra, o meu marido não seria capaz de mentir, a minha esposa não seria capaz de mentir, a minha mãe, meu pai, meu irmão não seriam capazes de mentir, a minha melhor amiga não seria capaz de mentir. Aqui nós estamos a falar de questão de ser mentira ou verdade, estamos a falar de que, a partir do momento que um ser querido ou uma pessoa assim por perto é ferida, passa um acontecimento, é ferida, vamos parar para pensar como é que essa pessoa vai vir contar esse acontecimento. Ela, uma vez que foi ferida, se não está conectada com Deus, para dizer, Jesus, limpa meu coração porque eu tive um precalço com meu companheiro de trabalho, limpa meu coração porque eu tive um precalço com tal pessoa. E Jesus vem, limpa o coração e restaura o que aconteceu. Se essa pessoa não pede a Jesus para restaurar, então essa pessoa vai vir automaticamente a nos contar com raiva, com ódio, com rancor do que aconteceu com outra pessoa. Então, a energia que ela vai passar para nós não é uma energia de dizer assim, não, é que aconteceu isso mais o outro, porque aconteceu isso mais o outro. Não, ela vai vir nos contar com uma sensação, com esse espírito, com essa energia de ódio. E se nós estamos bem com Deus, nós também vamos começar a odiar outra pessoa só porque foi o nosso ser querido, só porque foi um familiar, só porque foi a minha melhor amiga, só porque foi uma pessoa que é justa. Mas nós não estávamos aí quando aconteceu o percance. Nós não sabemos se talvez esse familiar já vem arrastando isso um par de dias, um par de meses com essa pessoa. Então dentro do seu coração está com rancor, está com ódio. E nesse momento ela também talvez teve um comportamento que não agradou o outro e aí tiveram um percance. Então nós, para ser testemunha falsas, não precisa de muita coisa não. É só falar mal do outro de uma forma que nós não estávamos aí. É só falar do outro de uma forma de ser contaminado pelo que o outro pensa, pelo que o outro diz. Em vez de parar e orar a Deus para que Deus venha dar direção e mostrar realmente o que se deve ser feito. A primeira coisa a fazer quando somos machucados é pedir a Deus para vir e limpar o nosso coração. Não é colocar mais veneno no que está a se passar com o outro. E orar para esse familiar, orar para que esse familiar venha ver a pessoa que lhe feriu com bons olhos, orar para esse familiar para que Deus lhe dê sabedoria e entendimento para saber como lidar com essa situação e não cair em tentação, mas para que Deus lhe livre de tudo mal. Mas a nossa tendência quando vemos algo assim é ir aí, sim, mexeu com meu filho, olha, mexeu comigo, eu vou lá.
E começamos até, às vezes, a jogar praga em cima da outra pessoa. Entende? Talvez a pessoa que teve um precalço com o nosso familiar, ou com o nosso amigo, ou com quem quer que seja. Essa pessoa teve um mau dia, teve talvez tribulações dentro da sua casa. Talvez esse dia foi o pior dia da vida dele. Nós não sabemos o que está a passar dentro do coração das pessoas, mas às vezes somos tão egoístas que só vemos no nosso familiar. Só vemos nos nossos amigos, nos nossos seres queridos, e não pensamos para pensar no outro. Por isso Jesus aqui fala assim, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amades uns aos outros. Sandra, como é ser discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é obedecer a sua palavra. Discípulo de Jesus é andar no caminho da verdade e no caminho também que Jesus nos ensina todos os dias através da sua palavra. Porque Ele é o caminho e a vida. E aquele que se desvia do caminho, e como Deus nos está a ensinar aqui através de Jesus, está a ser guiado para a morte. Na certa. É morte na certa. Então nós temos que entender que esse de amar uns aos outros, temos que entender que a partir do momento que somos magoados, a partir do momento que nos sentimos oprimidos, difamados, desprezados por outra pessoa, caluniados, vamos entregar na mão de Deus. Pedir ao Espírito Santo para limpar o nosso coração. E aí sim vamos ver justiças. Porque vingança, mesmo tendo razão, vingança, apesar de estamos a perder toda a razão. Porque o fato de que um matou o outro, eu também não vou, também vou matar. Porque se eu matar também eu vou perder a razão. Do fato de porque um fez uma coisa errada e me prejudicou, eu também não vou fazer o mesmo para lhe prejudicar, porque estou sendo igual ou pior que a outra pessoa. A primeira coisa a fazer é entregar a Deus. O meu coração está sujo, eu entrego ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem e limpa e nós vamos ver de imediato a justiça sendo feita na nossa vida. Mas quando nós queremos fazer olho por olho, dente por dente, é isso também que vamos ver na nossa vida, olho por olho, dente por dente. É assim. Porque cada vez que eu fazia olho por olho, dente por dente, eu também via olho por olho, dente por dente. Mas quando eu aprendi a deixar em mão de Deus, as coisas quando eu vejo, mesmo a outra pessoa fazendo coisas erradas, mesmo sendo injustiçada, deixar na mão do Espírito Santo. Espírito Santo, olha, eu tenho vontade de fazer vingança, eu tenho vontade de ir lá e perseguir da mesma forma, de ir lá contar todos os segredos que ela ou ele já me contou. Mas eu sei que isso não agrada ao Senhor. Eu sei que isso vai me fazer ir pelo caminho da morte, porque o Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu Pai, limpa meu coração. Eu não quero, mas limpa meu coração, limpa minha mente, restaura minha alma, para que eu possa continuar no caminho do Senhor, para que eu possa continuar nessa comunhão, nesse relacionamento com o Teu Espírito Santo. Porque eu sei que o Senhor é o único justo juiz. E aí o Espírito Santo vai e faz justiça. Mas nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. E quem faz justiça com a sua própria mão está indo pelo caminho das trevas. E aí o caminho é destruição na certa. Não precisa muito. Não precisa de muito. Porque se o outro matou, eu não vou matar também. Não, claro que não. Porque se eu estou dizendo que o outro é assassino, que o outro é corrupto, por que eu vou fazer o mesmo? Só porque o outro fez? Não. Pelo contrário. Eu quero estar com a minha consciência limpa. Então eu vou fazer o que é correto. Mesmo, é assim. A Bíblia fala que de todas as coisas que temos que cuidar do nosso coração. Por quê? Porque daí é onde vem, emana tudo aquilo que é mau, todo sentimento, todas as emoções. Então, se nós nos deixarmos ser guiados pelo coração, pelo que os outros dizem, pela aparência, é destruição na certa para a nossa vida. Mas quando quem guia nosso coração é Jesus Cristo, então tudo aquilo que o outro fala, nós primeiro analisamos com sabedoria e depois deixamos que Deus se manifeste. E quando o outro vem falar mal do outro, ou foi perseguido isso mais o outro, não vamos colocar lenha na fogueira, pelo contrário, vamos orar. E por enquanto o outro está a contar aí o que lhe aconteceu aí com dor, nós vamos estar também por dentro e falar assim, meu Pai, limpa o seu coração, restaura o seu coração, meu Pai. Não deixe que o seu coração se contamine com o que aconteceu hoje, mas sim restaura, que amanhã possa haver uma união com a pessoa que lhe feriu, com o que aconteceu. E Deus vem e restaura. Entende? Porque eu já tenho testemunho disso, de familiares, e falar, olha, me fez isso, mas o outro com raiva, com rancor. Mas aí, automaticamente, por enquanto me está a contar, meu Pai, limpa o coração, restaura, que haja união entre essa pessoa, esse meu familiar e a outra pessoa, meu Pai. Que tudo aquilo que é mau seja quebrantado, seja derrotado no nome de Jesus. E aí,
De repente a família vem e diz assim, olha, sabe esta pessoa, isso mais o outro. Afinal, nós falamos bem, afinal, olha, ficou tudo na paz, tudo isso mais o outro. Por quê? Porque o outro orou. Mas quando nós colocamos lenha na fogueira, essa família vai continuar na perseguição com o outro. Vai continuar ainda pior, porque nós estamos levantando veneno. Estamos levantando más energias. Nós temos que ser pessoas de paz, pessoas que colocam a paz, não pessoas que vêm para colocar mais lenha do fogo. Ok? Porque isso não agrada a Deus. Então, para ser testemunhas falsas, não precisa de muita coisa. É só pelo fato do outro vir nos contar algo e nós aí vamos de cabeça a falar mal do outro. Mesmo sabendo que é uma pessoa má, mas nós não queremos nos contaminar. Porque vamos ser julgados da mesma forma. Vamos orar a Deus para que Deus venha limpar o nosso coração e o coração desse familiar ou desse ser querido. Ou de quem quer que seja. Ok? Temos que ser luz. Temos que ser luz, não trevas. E é isso que agrada a Deus, porque isso é ser discípulos de Cristo. Isso é ser seguidores de Jesus. Não é só servir num altar, dentro de uma igreja, não. É levar a Cristo onde quer que estejamos. Onde quer que seja. Que sejamos paz. Ok? Então, no versículo 36 fala assim, disse Simão Pedro, Senhor, onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes ir agora seguir-me, mas depois me seguirás. Jesus aqui fala com Pedro porque ele ia ser sacrificado na cruz e ia ser ressuscitado. Então, uma vez que Jesus se ressuscitava, ele ia subir aos céus. Então, Pedro não podia ir junto com Jesus, a não ser depois da morte. Então, no versículo 37 fala assim, diz-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir agora? Por ti darei a minha vida. E respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Aqui poderíamos automaticamente falar assim, uau, Pedro negou Jesus, com tudo que Jesus fez, com todos os milagres que ele viu a Jesus, porque Pedro praticamente era o mais rebelde, tinha sangue quente, não levava desaforo para casa, até que Jesus mudou o coração. Mas, e nós podemos falar assim, meu Deus, Pedro negou Jesus 3 vezes. E talvez nosso espírito agora mesmo é de julgar a Pedro, pelo que Pedro fez, certo? Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Mas temos que entender que Pedro, nesse momento, não tinha o Espírito Santo. Porque Jesus tinha que ser sacrificado para poder mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, Pedro, aqui nesse momento, não tinha o Espírito Santo. Então, por isso mesmo, Pedro negou a Jesus. Porque se Pedro tivesse tido um encontro com o Espírito Santo, porque ele teve um encontro com Deus, que é Jesus, não que veio em forma de filho. Mas mesmo assim, lhe faltava o Espírito Santo. Para quê? Para aguentar as tribulações, para aguentar as perdas, para aguentar as perseguições, os dias maus. Então aqui, Pedro negou a Jesus, certo? Ok. Mas nós também já fizemos isso muitas vezes. Quando? Quando o outro nos persegue e fazemos olho por olho, dente por dente. Não sabe, isso não é negar Jesus, é negar Jesus. Porque ele aqui está a dizer para amar uns aos outros. Ele está aqui a dizer para perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. E cada vez que nós não obedecemos a Deus, a sua palavra, o que Jesus está a dizer aqui, estamos a negar a Cristo. Cada vez que fazemos as nossas vontades, sabendo qual é o correto, qual é o mandamento que Deus está a nos mandar para respeitar, qual é a vontade de Deus, cada vez que fazemos as nossas vontades, estamos a fazer igual que Pedro, outra vez, e pior ainda que Pedro, negando Jesus. Porque é assim, vai ter momento onde nós vamos ter debilidades, fraquezas, e vamos negar Jesus. Como? É fazer coisas que não agrada a Deus. Mas o importante é nos arrepender, vir na presença de Deus, falar, meu Pai, confesso que eu pequei contra ti, confesso que o que eu fiz não esteve bem, mas meu Pai, restaura-me, liberta-me, faz agora que eu me levante forte na tua presença, que eu não te venha negar nunca. Sabe, o dia que eu me posicionei verdadeiramente assim com Cristo, de uma forma severa, foi um dia onde, na minha igreja, não, onde eu congrego, sempre o pastor falava assim nas reuniões,
Você que talvez tenha ainda algum ressentimento dentro do teu coração, alguma mágoa, algum rancor, alguma tristeza, alguma coisa assim, tá? Vem aqui na frente para eu fazer uma oração por ti. Para que possa ser liberto de toda essa opressão, de toda essa angústia, desse mais isso, mais o outro. Eu falava assim, não, eu vou orar aqui no meu assento, na minha cadeira, no meu lugar. Eu não vou na frente não para receber a oração do pastor, porque que vergonha, que pensarão de mim. Não, eu não vou. Eu vou orar aqui, Senhor, eu orava. Porque eu estava mais preocupada por aquilo que os homens pensavam, que as pessoas podiam pensar em mim, de que estar preocupada com a minha alma, daquilo que Deus pensa de mim, certo? Então aí iam passando os dias e eu convencida, não, eu estou bem com Deus, mas dentro de mim faltava tirar algumas coisas aí, como mágoa, como rancor, como ressentimento, é isso mais o outro. E eu continuava a me sentir vazia, por quê? Porque eu me autoconvenci que eu não precisava da oração do pastor, que eu estava bem. Mas no meu secreto, eu sentia angústia, eu sentia tristeza. Entende? E muitas vezes eu estava fazendo muitas coisas para Deus, mas mesmo assim eu sentia que faltava algo, e era o Espírito Santo. Uma vez eu fui evangelizar na rua, e cada vez que eu via as pessoas, várias vezes, cada vez que eu via as pessoas que eu conhecia, eu me escondia. Ou eu fazia que não via a pessoa. Para quê? Porque me dava vergonha. Ai, que pensaram de mim? Eu estou evangelizando as pessoas na rua, que pensaram de mim? Que vergonha. Aí eu estava a negar Jesus também, igual que Pedro. Mas teve um dia que Deus falou tão forte comigo. Falou assim, olha, até quando vais continuar a viver em aparência? Até quando vais querer fazer as coisas pela aparência para agradar os homens, para agradar os outros? E continuar com essa tristeza? Continuar com esse vazio na alma? Até quando? Por que me rejeita se eu sou o único que te pode dar salvação? O único que pode restaurar a tua alma? O único que não te vai deixar? Por que me rejeitas? Preferes adorar os homens? Preferes fazer as coisas para as pessoas, para não ser criticada? E com isso me rejeitas. Por que me rejeitas? Se a única coisa que eu quero é restaurar a tua alma. A única coisa que eu quero é te trazer para a vida. Por que me rejeitas? E aí eu fui para frente. Quando o pastor um dia chamou para fazer a oração. Fui para frente. E aí eu aceitei a oração. Quando eu saí dessa oração, eu me lembro que eu saí renovada. Eu já não pensava se iam pensar mal de mim, se iam falar mal de mim. Eu saí super renovada. E aí eu prometi a Jesus, eu falei, meu Pai, eu nunca mais vou rejeitar o Senhor. Nunca mais, quando o Senhor me chamar, eu vou agradar os homens, eu vou seguir pela aparência. Mas me ajuda, porque eu sei que vou ter falhas, eu sei que vai ter momentos em que eu vou ter fraquezas, mas não me deixe cair, porque eu quero te adorar todos os dias. Vai ter momentos que nós vamos nos sentir fracos, momentos em que a nossa carne, a nossa vontade vai ser mais forte. Mas para isso mesmo, para que isso não suceda, porque vai ter um momento que vai suceder, mas para que não suceda sempre com frequência, nós temos que buscar a Deus, mesmo nos momentos bons, para que quando chega o dia mau, para não estar aí como uma galinha sem cabeça, falar assim, olha, aconteceu isso, aconteceu outro, eu vou buscar a Deus. Não! Temos que buscar a Deus antes de acontecer os dias maus, para estar preparados com a armadura de Deus colocados e assim poder enfrentar com força, com perseverança, com fé e poder vencer esse gigante que se levanta na nossa vida. Porque se Davi, por exemplo, se Davi fosse vencer o gigante, fosse fazer a preparação para vencer o gigante no mesmo dia, o gigante ia comer vivo. Se ele deixasse para ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, não intimidade com Deus, no dia que ia lutar contra o gigante ele ia comer vivo, porque não teria estrutura. Mas Davi, ele no seu secreto, já tinha sua intimidade com Deus. Então aí, ele matou leões, matou ursos, então ele sabia o que era enfrentar animais ferozes. Então, para ele, o gigante seria uma coisa assim, banal. Por quê? Porque ele sabia que o seu Deus era com ele. Mesmo nos momentos bons, ele estava pegado ao seu Deus.
Então, quando apareceu o gigante, e todos estavam com medo, porque não tinham intimidade com Deus, quando apareceu o gigante, Davi esteve aí firme e forte, por isso venceu a batalha, mesmo sendo um menino, mesmo sendo o mais pequenininho, desprezado, porque quando ele chegou, que disse que ia enfrentar o gigante, todos ficaram a rir dele, entende? Porque disse, esse vai morrer. E por enquanto aqueles que aparentavam ser fortes, tinham experiência, estavam com a força aí do seu braço, estavam todos escondidos, com medo de ser mortos, mortos pelo gigante. Então a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Nós temos que buscar a Deus, mesmo no momento mau, para que quando chegar mesmo no momento bom, para que quando chegar o dia mau, estar preparados, estar firmes. E não sei qualquer coisa que venha nos abalar, qualquer coisa que venha tirar a nossa paz. Entende? E aí, por estar sensível à voz de Deus e por seguir o caminho que o Espírito Santo nos vai direcionar para poder derrotar esse gigante, assim como Davi fez. Então, buscar a Deus não pode ser só num momento de angústia, tem que ser num momento também bom, num momento que tudo está tranquilo. Porque nós não sabemos quando vai chegar o momento mau. E no momento o momento mau chega quando nós nos descuidamos a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. É aí onde chega o momento mau, por isso ficamos todos desorientados. Mas quando cuidamos a nossa intimidade com Deus, mesmo nos momentos bons, porque normalmente é no momento bom que devemos cuidar ainda e colocar ainda mais reforço com Deus. Porque aí onde o mal utiliza pessoas, utiliza acontecimentos para nos fazer cair. Mas quando nós buscamos a Deus em todo momento, em todo tempo, e vigiamos em todo momento, em todo tempo, não desprezamos a Deus, vem um momento mau, mesmo estar passando por tribulações, vamos ter paz dentro do nosso ser, porque a paz que Jesus dá é a paz que excede todo entendimento, é a paz que mesmo passando por tribulações ao nosso redor, dentro de nós vai estar essa convicção de que Deus é conosco, de que Deus vai fazer, que tudo vem no tempo de Deus, que nada está perdido. Mas quando buscamos a Deus só no momento mau, é por isso que ficamos desorientados, é por isso que o processo dura mais. Mas quando estamos em comunhão com Deus todos os dias, quando vem a luta, nós sabemos que Deus é conosco. Então, estamos dentro da prova, mas dando glória a Deus. Passamos pela prova, mas dando glória a Deus, porque sabemos que o nosso Deus está aí. Sabemos que o nosso Deus está aí. Mas quando jejuamos, só quando vem tribulações. E ouvimos a palavra de Deus, ou lemos a palavra de Deus só quando vem tribulações, só quando estamos mal, só quando estamos preocupados em tribulações, a casa vai cair. E só não cai porque Deus é bom. Mas, e que tal se começarmos a buscar quando e tudo vai bem? Quando tudo vai bem. Não, é que eu não quero levantar as trevas, não quero levantar o mal na minha vida, porque cada vez que jejuo, as trevas se levantam na minha vida. Isso significa que estamos no bom caminho. Porque se tudo que é mau começar a nos amar, a nos adorar, se as trevas começarem a sentir amor por nós, nos deixar aí tranquilinhos, é porque alguma coisa de errado estávamos a fazer. Mas quando nós entendemos que com Cristo Jesus vamos ser odiados, vamos ser caluniados, vamos ser massacrados, vamos ser injustiçados, mas ainda assim é o nosso Deus quem vai nos defender, então ficamos na paz, ficamos com tranquilidade, não temos medo nem de bruxarias, não temos medo de inveja, de um mal olhar, disso, mas outro, porque sabemos que é o nosso Deus que nos protege. Mas para isso temos que ter a intimidade com Deus sempre, todos os dias, não só nos momentos maus. E aí, é por isso que os discípulos, todos os discípulos que passam aqui pela Bíblia depois da morte de Cristo, porque suportavam as perseguições e sempre tinham vitória, mesmo outros terem sido mortos de uma morte assim macabra. Por quê? Porque eles estavam em intimidade com Deus. Então, pregavam o Evangelho com força, com determinação. Não tinham medo de nada. É isso que tem que acontecer conosco, buscar a Deus, não só no momento da nossa angústia, não só no momento da preocupação, mas sim buscar em todo o tempo, buscar todos os dias. A presença de Deus que eu busquei ontem não tem nada a ver com hoje, porque o que aconteceu ontem, talvez o que venha acontecer hoje, talvez não. O que aconteceu ontem não vai ser igual que o de hoje. Talvez ontem foi um familiar que morreu, mas hoje talvez seja uma outra coisa. Então sempre vai ter diferença de acontecimentos, de situações. Então somos nós a nos posicionar com Deus e não deixar só no dia mau para vir buscar a Deus, mas sim em todo o tempo, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, pedir ao Espírito Santo, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Espírito Santo, agradecemos por mais uma direção, meu Pai. O Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, meu Pai. Perdoa nossos pecados e nossas ofensas. Perdoa todas as vezes que condenamos o outro sem saber, ou simplesmente ser guiados pela aparência, meu Pai. Limpa o nosso coração, limpa os nossos olhos, limpa a nossa mente com o sangue de Jesus, para que possamos ter bons olhos, meu Pai. Para que possamos, antes de falar qualquer coisa contra outra pessoa, meu Pai, pensar que da mesma forma como nós julgamos, seremos julgados. Que antes de falar mal da vida do outro, meu Pai, nós possamos vir na frente do Senhor, na frente da Tua presença, pedir para que o Senhor limpe o nosso coração, que seja o Senhor fazer justiça, Espírito Santo. Oh, meu Pai, também te peço que o Senhor venha levantar aquele que esteja caído, aquele que esteja se sentindo derrotado, desprezado, caluniado, meu Pai, aquele que esteja nesse momento pensando em suicídio, meu Pai, não permita, Espírito Santo. Passa no rincão da casa de cada um aqui presente. Derrama o teu Santo Espírito, meu Pai, sobre essa pessoa, sobre o seu familiar, meu Pai. Dá consolação por aquele que talvez perdeu um ser querido. Dá consolação por aqueles que estão talvez com um familiar, com alguém que queiram ver liberto de um vício ou de uma opressão, meu Pai. Ou talvez essa mãe, que o seu filho está preso, mas ela está desconsolada, ela está triste, que não sabe o que fazer mais com esse filho, meu Pai. Levanta, restaura, liberta, meu Pai. Porque só o Senhor pode dar força. Faz com que essa pessoa possa ver que o Senhor é fiel, que essa família vai ser restaurada, mas antes que nada, meu Pai. Dá o entendimento e sabedoria de entender que primeiro é preocupação com a nossa alma. Porque de que vale ganhar o mundo inteiro pela nossa alma, Espírito Santo. Também, meu Pai, nos perdoa todas as vezes que nós temos negado o Senhor, que todas as vezes que nós temos sido guiados pela aparência, por querer agradar o mundo e não agradar o Senhor, e nisso fazendo a desobediência à Tua palavra. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Guia-nos pela vereda da justiça, guia-nos pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, meu Pai. E se temos sido pessoas falsas, pessoas que vão pelo caminho da aparência, meu Pai, te peço, limpa-nos. Limpa-nos com o sangue de Jesus, porque o Senhor é poderoso para limpar com o sangue de Jesus. O Senhor é poderoso, meu Pai, para perdoar pecados e fazer com que essa pessoa venha andar no caminho correto, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, também eu te peço, se tem uma pessoa aqui no mundo dos vícios e não consegue sair desse vício, não consegue sair desse pecado, que o Senhor venha dar força, Espírito Santo, porque talvez essa pessoa esteja a se sentir suja, esteja a se sentir uma pessoa condenada à morte, uma pessoa que não merece teu perdão, meu Pai. Mas na tua palavra, Senhor, diz que o Senhor está com aqueles que estão contritos de espírito, aquele que esteja abalado, aquele que esteja buscando uma solução para a sua vida, aquele que esteja pensando no suicídio, meu Pai. O Senhor é com aqueles que precisam do refúgio. Então que nesse momento, meu Pai, o Senhor venha dar refúgio no coração daquele que pensa que é pecador ao ponto de não merecer o teu perdão. Ó Espírito Santo, passa pelo ar dentro da casa de cada um de nós, meu Pai, trazendo salvação, restauração, libertação espiritual, meu Pai. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe e lembre sempre, Deus é conosco, mas para isso também temos que averiguar como tem sido o nosso comportamento. Jesus não veio para julgar nem para condenar, mas sim para salvar, para restaurar e para nos dar salvação. Então que no dia de hoje faça a tua oração, pida ao Espírito Santo para que venha restaurar o teu coração, limpar o teu coração e deixa tudo nas mãos de Deus, porque Ele é o único justo juiz. Ok? Vou deixar aqui embaixo um louvor para fortalecer ainda mais a tua fé com Cristo Jesus. E lembre sempre, Deus é contigo, ok? Os anjos também acampam ao teu redor. Deus vos abençoe e que tenha uma boa noite. Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo.